A maioria dos acontecimentos que são comentados em canais de curiosidades aqui na plataforma envolvem casos acontecidos na internet, indo de Lost Media, coisas acontecidas em fóruns, em outras redes sociais. E tem também aqueles canais de True Crime, né? Aí é na realidade mesmo. Porém, existem coisas fora da internet que eventualmente acham seu caminho para a rede social e fazem parte do imaginário da cultura do ambiente, se tornando um assunto interessante para ser discutido no YouTube. Pegue uma cerveja bem da gelada, umas batatinhas e vamos conversar sobre acontecimentos estranhos fora da internet. Em 1998, na cidade de Fort Worth, no estado do Texas, o supermercado Maxia foi aberto por imigrantes do Laos, país localizado no Sudeste Asiático. Tendo foco no público de baixa renda da pequena cidade, o empreendimento foi montado com base em um empréstimo de quase US$ 1 milhão feito junto ao Commercial Bank do Texas, para ser pago em 15 anos. Porém, dadas as dificuldades de tornar o negócio lucrativo, o grupo Advanced Investment Corporation se viu mergulhado em dívidas, sem conseguir honrar compromissos financeiros com diversas partes envolvidas no negócio, aplicando assim para uma falência em junho de 1999. A propriedade do supermercado, então, passou a ser do Commercial Bank, que deveria cuidar da renovação do espaço e da limpeza do local. Mas como a sequência de erros na comunicação e um limbo jurídico relacionado à real propriedade e obrigações do local, fez com que o Maxia se tornasse simplesmente um local de risco biológico. É dito que os donos trancaram o espaço com todos os produtos dentro, tendo retornado para o Laos com a noção de que aquilo não lhe era mais de sua posse e com algo não sendo de propriedade de ninguém, mas ao mesmo tempo tendo diversas obrigações a serem feitas, levou 3 meses para que algo fosse feito sobre o caso. O primeiro passo foi a energia ser desligada, o que fez com que produtos perecíveis começassem a se deteriorar, atraindo todo tipo de peste, como baratas, moscas varejeiras e ratos. Bactérias começaram a se proliferar dos alimentos estragados, somado a outras infecções e vírus trazidos pelas pragas, o que acabou por se misturar com todos os mantimentos que também se deterioravam lentamente, ao passo que a população de Fort Worth começava a reclamar do horrível odor do local, além de sofrer com náuseas, dores de cabeça e a incapacidade de fazer tarefas comuns, como ligar o ar-condicionado ou estender roupa, já que o fedor impossibilitava qualquer coisa que envolvesse o ar. Autoridades então começaram a procurar os responsáveis, entrando em contato com o Commercial Bank, que declarou ter contratado uma empresa responsável por esse tipo de trabalho, que explicou ter declinado do acordo, dadas as condições horríveis em que o Maxia se encontrava. O Commercial Bank ainda viria declarar que não iria lidar com o problema diretamente, dado o imbróglio jurídico que havia se formado. O resultado disso tudo foi uma dívida de cerca de $100 mil para a cidade de Fort Worth, que teve que arcar com a contratação de uma equipe especializada em lidar com riscos biológicos, já que qualquer contato com o interior da loja necessitava de uma roupa hazmat para a proteção do trabalhador, máscaras de gás e cilindros de oxigênio, pois o ar dentro da estrutura era tóxico e nocivo, com até mesmo ratos morrendo devido a infecções bacterianas, sendo necessária uma limpeza extrema e digna de um filme de Resident Evil. Os produtos mais podres foram lacrados em sacos especiais para conteúdo infeccioso e foi levado para aterros selados, outros lixos eliminados e por volta de 30 de novembro o local já estava recuperado, embora existam relatos que o cheiro podia ser sentido até o dia 9 de dezembro. Apesar disso, nenhum estudo foi feito para descobrir o que havia se formado dentro do supermercado Maxia, apesar de alguns dos principais nomes de bactérias e vírus serem listados. O caso do Maxia foi utilizado pela série documental Life After People, como um exemplo de como um espaço antes frequentado diariamente por seres humanos acabaria sem a presença desses. Bom, conteúdo um pouco mais exótico não é inédito aqui nos Herônimos, já que considero uma grande parte da inovação do canal comentar sobre esses assuntos que geralmente não são muito falados, já que aqui a gente não liga para não ter patrocínio. Então falar sobre essa história é relativamente interessante. No Japão existe a cultura das chamadas Gravure Idols, que são modelos por volta dos seus 20 a 30 anos que se dedicam a trabalhar em produções visuais bem específicas, apresentando poses provocantes combinando com poucas peças de roupa, como biquínis, lingerie ou aquelas saias curtas que mostram a calcinha, sem explicitamente mostrar alguma zona erógena do corpo. E nesse contexto surge um DVD com 2 modelos,
a Ami Sasano e a Mirai Akiyoshi, que fariam uma produção chamada Bishoujo Densetsu Love Genic, ou A Lenda das Belas Garotas Amantes, de acordo com o meu japonês ensinado pelo sensei Tsujiro Kimimami. Como é costume dessas produções, elas recebem um código e uma leve descrição para mostrar à audiência o que esperar, e você já deve conhecer esses códigos de pesquisar por alguns filmes adultos. De acordo com uma descrição fornecida pelo anunciante, o DVD MMR-AK-062 seria lançado no dia 28 de outubro de 2016, se tratando de cenas de interação e disputa amigável entre as duas modelos, obviamente com contextos mais provocantes e cenas que podem ter diversos tipos de interpretação. O filme, porém, nunca foi lançado, tendo desaparecido e nunca mais mencionado depois que a sua suposta data de lançamento passou. O mais estranho ainda é o fato da idol Mirai Akiyoshi ter simplesmente desaparecido depois dessa produção, com sua última movimentação na internet sendo a divulgação em 30 de outubro de 2016, de um evento onde ela iria fazer a divulgação de um outro produto, um vídeo de código MMRAK055. Embora vídeos com idols menores de idade fossem comuns na cena japonesa da época, por não se tratar de coisas explícitas, é especulado que por Mirai Akiyoshi ter apenas 16 anos na época da gravação do conteúdo, isso pode ter contribuído para que o vídeo fosse simplesmente esquecido, para evitar problemas maiores. De acordo com esse comentário que encontrei na Lost Media Wiki, porém, Akiyoshi poderia estar envolvido em algum tipo de escândalo maior, pois outras produções com idols nessa faixa de idade foram lançadas, com roteiros similares mais ou menos até 2020. A carreira de Ami Sasano também não foi afetada, e ela continuou como modelo e idol, atuante em diversas produções depois desse evento. E se você achou meio problemático passar as informações nesse segmento, basta lembrar que aqui no Bostil tivemos coisas como a Xuxa e a MC Melody. É hoje que o canal vai pra vala! Uhul! TV nos anos 90 era o caos, você com certeza já deve ter visto coisas nesse sentido, com uma enorme guerra por audiência protagonizada pelo finado Gugu Liberato e pelo quase finado Fausto Silva, sendo esse último que nos anos 90 meteu um dos maiores loucos na audiência do seu programa. Como forma de rivalizar com a emissora do Silvão, os roteiristas do programa global tiveram a ideia de apresentar ao vivo uma cerimônia Nyotaimori, que tinha ficado muito popular entre membros da máfia no Japão dos anos 90, envolvendo cobrir uma geisha com sushi e retirar as peças do corpo da mulher. A cerimônia em si possui uma etiqueta e um rótulo bem rígidos, servindo como uma representação artística e mais focada em aspectos culturais, contando com códigos como não tocar na modelo, não falar com a modelo e respeitar a refeição. Os caras só preferiram mesmo usar uma mulher ao invés de usar um prato. O programa então foi ao ar, contando com artistas como Márcio Garcia, que tentavam em meio àquela novidade se portar da melhor maneira possível, ao mesmo tempo que a audiência trazia números significativos. Porém, no dia seguinte, o conjunto da obra se mostrou mais profundo que isso, com algumas notícias indicando que a atração foi de gosto duvidoso e que a guerra por audiência precisava ter limite. Fausto Silva chegou a comentar que havia sido contra a exibição, mas a força da concorrência obrigou a pensar em algo que pudesse servir na guerra pela audiência. Tanto as peças quanto a modelo foram fornecidas por um restaurante, que divulgava o serviço de cerimônia naquele estilo por R$600 à época, sem talvez sequer conseguir oferecer a experiência, pois os desocupados da vigilância acabaram por fechar o restaurante e aplicar multas, afinal esse povo não sabe fazer nada a não ser roubar dinheiro dos outros. Agora, se o seu pensamento é se essa prática realmente existe, bem, digamos que sim e não. O Nyotaimori, que em tradução do sensei Tsujiro Kimikoma significa servir, entre aspas, comida no corpo feminino, tem raiz em uma outra prática japonesa do período Edo, o Akamezake, que era praticado nos distritos de luz vermelha, chamado Yukaku, onde o sake era bebido diretamente da região ventral de uma moça da noite, e durante o crescimento econômico da nação dos anos 60, o Nyotaimori passou a ser oferecido em fontes termais, que se tornaram populares para viagens de negócio e entre famílias da famosa organização de cavalheiros, atraindo o público não só pela forma artística da coisa, mas também por ser algo inusitado. E finalmente um tópico mais normal, depois de passar por terrenos bem duvidosos, uma partida de futebol que ficou marcada por algo inusitado. Em 1994 foi realizada a Copa Caribenha, que continha seleções de ilhas que formam parte da América Central, como Trinidad e Tobago, Bermuda, Ilhas Caimã e por aí vai,
com um regulamento bem problemático, pois todas as partidas precisavam ter um vencedor. Em caso de empate, tudo era decidido no gol de ouro, que por algum motivo também desconhecido, valeria 2 gols no placar final da partida. Barbados e Granada fizeram parte de um grupo que continha também o território de Porto Rico, e enquanto Granada venceu seu jogo contra o território ultramarino americano, Barbados perdeu, indo com 0 pontos para o jogo decisivo. Tudo ia bem até os 39 minutos do segundo tempo, onde Granada diminuiu o placar da partida, que estava 2-0 para Barbados, garantindo a seguinte situação: 2-1 eliminava Barbados, que precisava conseguir um terceiro gol para se classificar. Porém, caso Granada empatasse a partida, esta iria para prorrogação e gol de ouro, garantindo pelo menos mais 30 minutos para que Barbados buscasse um gol extra que ele classificaria. Sabendo desse cenário então, a seleção barbadense simplesmente fez um gol contra para forçar o gol de ouro, enquanto o resto da partida se dedicou a Granada também tentar fazer um gol contra, pois 3-2 garantia sua classificação, sendo um raríssimo caso onde o regulamento simplesmente esculhambou com tudo, e a partida acabaria 4-2 para Barbados, que conseguiu um gol de ouro logo com 4 minutos da prorrogação, se classificando para a próxima fase. Um caso similar aconteceu durante o Mundial de Futsal realizado pela Fifusa no Brasil em 1997, que contou com a participação do Internacional como representante brasileiro. Tido como grande favorito da competição, mesmo tendo perdido um jogo na fase de grupos, o Inter passou em segundo, esperando o resultado do polêmico jogo entre Barcelona da Espanha e de Búfala dos Estados Unidos, para ver quem seria seu adversário. E esse jogo foi polêmico porque simplesmente nenhuma das duas equipes queria enfrentar o Internacional. E depois de um morfético primeiro tempo em 1-1, o Barcelona simplesmente fez 2 gols contra, para que assim o de Búfala passasse em primeiro e enfrentasse o Inter nas semis. Vendo a palhaçada no qual participavam, o time americano tentou fazer os espanhóis sofrerem da própria estratégia, gerando a incrível cena do goleiro do Barcelona defendendo a meta do de Búfala contra seus próprios jogadores, algo que foi descrito simplesmente como vergonhoso. O placar terminou 3-1 para os americanos, que levaram posteriormente uma cachapante goleada de 11-0 do Inter nas semifinais, este vindo a ser o campeão da competição ao vencer o medroso Barcelona por 4-2 na final, e aí não teve como correr. A cargo de curiosidade ainda, a maior goleada da história do futebol também se caracterizou com um show de gols contra, em um jogo do campeonato de Madagascar entre o Adame e o Le Mirnet, que acabou 149-0 para o Adame, devido a um protesto dos jogadores do Le Mirnet que chutavam bolas contra a própria rede, fazendo com que a partida fosse eventualmente anulada.